Sucesso do dia para a noite demora 30 anos para acontecer. Nós inauguramos a pousada no dia 8 de março de 2021. O que acontecia no dia 8 de março de 2021? O pico da pandemia. Exatamente. Antes era o contrário. Você tinha que ter para ser. Agora é ser pra ter. Exatamente. As pessoas, eu costumo dizer, e acham que o leite vem da caixinha, entendeu? E acham que o achocolatado vem da vaca marrom. Se não me falha a memória, banca 1/3 do PIB nacional. 1/3, caramba, 1/3 do PIB nacional. Tem medo da inteligência artificial? Aí o cara fala, não. Eu tenho medo, na verdade, da falta de inteligência humana. Acredite em você. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Socialize Cast. Cada dia que passa, como eu sempre digo, um convidado mais que especial. E hoje não é diferente, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre agro, sobre esse mundo que o Brasil vive, o agronegócio. Tô aqui com o meu parceiro Gera Nunes. Gera, como é que você tá? Tudo bem? Gui, tudo bem, meu amigo? Muito obrigado pelo convite aqui. Hoje, do outro lado da conversa, né, Gui? A gente que grava aqui também, e hoje o Gui me fez esse convite. Claro que prontamente eu vim participar. É uma honra poder contribuir com esse projeto, contar um pouco da minha história, Gui. E se contribuir com isso, né, com as pessoas aprendendo, aplicando e tal, já tá de grande valia. Obrigado pelo convite, meu amigo. Tamo junto, Gê. Obrigado. Como o Gera disse, né, é só convidado cabeceiro que vem aqui no nosso programa. Obrigado, viu, pela presença aqui, Gê, pela disponibilidade. E hoje, como você disse, você tá do outro lado da cadeira. Eu vou fazer algumas perguntas pra você e você vai trazer alguns insights pra gente aqui, pra ajudar na vida de quem tá vendo esse podcast. Ô, Gê, pra quem não te conhece, uma breve apresentação sua. Perfeitamente, Gui. Eu sou o Geraldo Nunes, mas mais conhecido como Gera Nunes. Sou engenheiro agrônomo, atuante do agronegócio aqui em Pouso Alto e toda a região através de consultoria e também na área agora de hotelaria, né? É mesmo. Há 5 anos a gente tem a pousada aí, é um negócio de família também, e atuando também na pecuária de corte, ou seja, mexe um pouco com cada coisa. Eu digo que eu sou um empreendedor aí, um batalhador de cada dia e busca ser o melhor para mim e para os meus a cada dia. Ô Gera, que legal, você falou que você já tem três negócios aí rodando aí firmemente. Eu quero depois tocar alguns pontos aí sobre esse negócio que você tem. Conta pra mim um pouquinho, você escolheu o agronegócio, como que o Gera conheceu o mundo do agro e começou a empreender? O agro veio na minha vida de origem mesmo, né? Fui criado na fazenda do meu avô, né, que mexia com gado de leite, com gado de corte a vida inteira. Então eu desde moleque ia para lá, passava os finais de semana, as férias escolares para lá e tal, e fui crescendo naquele meio ali, naquela raiz que vem de família mesmo. E quando comecei, vamos dizer assim, nessa idade de vestibular, de já pensar o que fazer da vida e tal, eu só via para mim carreiras voltadas ao agronegócio, ou a medicina veterinária ou a agronomia. E aí calhou de fazer agronomia. Meu avô sempre dizia isso, que eu deveria fazer agronomia, porque é um mercado muito amplo, não que a veterinária não seja, mas a agronomia também é muito amplo, tem um leque de atividades, e que eu, fazendo agronomia, eu poderia me dar bem profissionalmente. Graças a Deus, me formei em 2009, tenho aí 17 anos de formado. Graças a Deus, posso dizer que sou muito realizado na minha profissão, fiz a escolha certa, e era isso. Pela raiz que eu tive, pela origem na fazenda do meu avô, como meu pai também mexia com roça, além do bar, eu só podia seguir nesse caminho. E graças a Deus tenho a agradecer que corre tudo bem na escolha que eu fiz lá atrás. É legal, Gera, porque né, realmente você teve essa vivência, experiência lá quando você era pequeno ainda, então isso ajuda você a ir formando a personalidade, né? E fala pra mim, Gê, hoje como é que você enxerga o agronegócio dentro do Brasil, né? Porque a gente vê que o agronegócio é o que move o Brasil em si, né? A gente fez diversos podcasts com diversos empresários e a gente sempre às vezes toca no ponto do agronegócio. Conta pra mim um pouquinho mais como é que é o agronegócio no Brasil e como é que tá sendo o crescimento dele. Ô Gui, o agronegócio no Brasil, eu costumo dizer o seguinte: se o produtor não planta, a cidade não janta. Ou seja, tudo que a gente envolve na cidade, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, tem o agronegócio envolvido. É difícil você ter uma situação em que não vai ter alguma coisa, algum item ali que não é ligado ao agronegócio. Então a importância do agronegócio brasileiro é muito grande, porque alimenta o Brasil,
alimenta o mundo, gera emprego, gera renda e dá força, né? Porque gera economia. Quando a economia vai bem, quando as coisas acontecem, tudo melhora, né? A gente tem no Brasil aí, se a gente pegar falando só para citar alguns exemplos, cidades, por exemplo, por esse Brasil afora aí, que são extremamente dependentes da economia do município de alguma atividade voltada ao agronegócio, seja pecuária de corte, seja soja, seja milho, e toda a economia da cidade, o comércio, as lojas, as concessionárias, vivem em torno do agronegócio. Então, se o agronegócio está bem, a cidade está bem. Ele é o fundamento gira, ali, né? E aí movimenta toda a economia. Então, esse agronegócio, sim, que hoje, se não me falha a memória, banca 1/3 do PIB nacional. 1/3, caramba, 1/3 do PIB nacional. Um agronegócio que está sempre entre primeiro e segundo nas exportações das maiores commodities aí no mundo. O Brasil ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro. Se você falar de café, se você falar de carne, se você falar de soja, se você falar de milho, o Brasil ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro nas exportações. Então imagina, no mundo, né? No ranking mundial. Então você imagina isso, a riqueza que não gera. Então é o agro que planta, que gera riqueza e que gera dignidade a todo mundo que envolve no setor, eu tenho certeza disso. Que legal, Gero. E quando você fala do agro, né, a gente não está se limitando àquilo que o pessoal mostra pra gente na televisão, né? A gente fala de todo um ecossistema interligado, né? Você falou que o agro ele movimenta não só a economia, mas também na parte de empregos, né, na parte também da dignidade das pessoas. E conta para mim um pouquinho mais sobre essa visão que você tem do agro, né, nesse conjunto com tudo. Porque o que acontece, Gero? A gente vê que muita gente na internet às vezes começa a falar do agrotóxico, né, que a gente vê que as pessoas, né, falam mal, né, você está comendo comida envenenada, né? Então, como é que você enxerga isso do agronegócio e você pontua essa questão? Gui, essa parte é uma parte sempre muito delicada de falar, né, que gera muita polêmica, porque na internet muitas vezes reverbera muitos assuntos em relação ao agronegócio. Não estou dizendo que o agronegócio é um setor perfeito, não é. Assim como qualquer outro setor da economia, tem os seus problemas, tem as desvantagens, tem coisas que precisam melhorar. Isso não tenho dúvida. Sim. Mas levar em conta, por exemplo, essas falácias de internet, muitas vezes que acontecem, é uma coisa muito errada. Porque são pessoas que não vivem o agronegócio. Exatamente. São pessoas que pegam um corte aqui, uma deixa ali. Sem contexto e replica, né? Completamente, às vezes, exatamente fora de contexto e replica aquilo como um todo. Muitas vezes pessoas que tem influência, influencers, vamos dizer assim, né? Pessoas que têm um público que absorve aquilo e gera uma situação que não é verdade. Porque se você conhecer o produtor rural mesmo, o cara que está ali no dia a dia, seja ele, eu gosto muito de falar isso, Gui, do agronegócio, que muitas vezes quando se fala de agronegócio parece que é um palavrão, né? Parece que está voltado só para o grande produtor, para grandes fazendas, para grandes áreas. Não é isso. Eu gosto muito de falar isso. Eu acho que o pequeno, eu tenho certeza, o pequeno, o médio, o grande produtor, seja ele de qualquer cadeia, ele desenvolve o agronegócio. Se ele compra, se ele vende algum produto do setor, ele desenvolve o agronegócio. Você vê uma cidade como a nossa, Pouso Alto, uma cidade pequena. Nós temos aqui a pecuária de leite, muitos produtores de leite. Esses produtores de leite hoje produzem o seu próprio queijo artesanal. Olha o poder, olha a agregação de valor que está gerando no queijo, não só de Pouso Alto, mas em toda a nossa região aqui. Então esse produtor é o cara do bem, é o cara que está ali, que está batalhando. E ele é o cara do agronegócio. É o cara do agronegócio, é o agronegócio do leite. Seja ele pequeno, médio ou grande produtor. E essas pessoas que atacam, certamente, na sua imensa maioria, nunca pisaram na terra. Nem sabe o que é vaca. Não sabe. Essas pessoas, eu costumo dizer, e acham que o leite vem da caixinha, entendeu? E acham que o achocolatado vem da vaca marrom. É isso que acontece.
Essas pessoas nunca foram ver um produtor rural no seu trabalho, nunca foram ver as dores que o produtor rural passa. Eu costumo dizer isso também, Gui, que o produtor rural é uma indústria a céu aberto e que muitas vezes sofre por situações que não estão fora do controle dele. Justamente. Situações climáticas, situações, por exemplo, guerras. Essas guerras que a gente está passando influenciam o produtor rural. E o que ele pode fazer? E é um cara que sofre com aquilo tudo e ele está ali todo dia no seu trabalho, na sua resiliência, produzindo, gerando o seu recurso, gerando renda para o seu local ali, para o seu município. E muitas vezes esse é o criticado. Você citou aí a questão dos defensivos agrícolas, por exemplo. A imensa maioria das pessoas que fazem polêmica com defensivos agrícolas na internet, e agrotóxico, e tá matando, e isso, aquilo, não sabe o que é isso. Nunca plantou um feijãozinho no algodão. E quer falar, e a gente, quando daí você falou, pega alguma coisa, leva para um contexto que não existe e faz polêmica, aproveitando o ibope que tem ali. Só para ganhar view, like. Exatamente. E eu fico muito triste no Brasil, porque o Brasil é um país dependente do agronegócio, é um país gigantesco na sua produção agropecuária e a população, não dá valor. Pessoas não dá valor. Isso é muito triste. Uma vez eu tenho um exemplo bacana de contar disso. Certo. Uma vez eu fui participar de um evento em Maceió. E eu cheguei no aeroporto em Guarulhos e do nada me deu um start assim, eu falei, cara, eu vou passar a mão no celular e a primeira pessoa que eu ver, eu vou perguntar para ela se ela pode gravar comigo o que é o agronegócio para você. Ó, legal. Imagina assim, eu estava no aeroporto, isso era 7 horas da manhã, certo. Eu estava no aeroporto em Guarulhos esperando meu voo, e aí falei, vou fazer. E algumas duas pessoas se negaram, não, larga a mão, não quero falar, tá filmando, tal, tudo bem. Nisso veio um cara, ele estava uniformizado, uma grande empresa brasileira, ele estava uniformizado, e eu falei para ele, cara, você quer gravar comigo? Você quer falar o seguinte, o que é o agronegócio para você? E o que vier na sua cabeça você fala. Ele falou, olha, eu não vou gravar com você, porque eu estou uniformizado, e eu uniformizado eu não posso falar, porque eu não tenho autorização para falar pela empresa. Vai esse vídeo seu viraliza, vai, pois eu estou uniformizado, não vai dar certo isso para mim, e pode ser que até para você não dê. Mas se você quiser, a gente conversa. Falei, claro, que bacana a sua posição, sabe? Ele estava com uma grande empresa, um uniforme de uma grande empresa brasileira. E aí ele falou para mim, olha, eu vou te falar, eu trabalho viajando muito, a empresa tem várias unidades no Brasil inteiro, eu sou nascido e criado em São Paulo, capital, mas por conta do meu trabalho eu viajo muito e eu vou muito para o interior do Brasil, eu vou para o centro-oeste, eu vou para o norte do Brasil, eu vou para o interior do Rio Grande do Sul, eu viajo muito, e em todas essas viagens, o que eu noto é realmente a força do agronegócio. Cada lugar que eu vou, ele fala isso para mim, cada lugar que eu vou, eu gosto de ver o que aquela região produz, o que é mais forte naquela região, por exemplo. Tem a região que é mais forte no boi, tem a região que é mais forte na soja, tem a região que é mais forte no vinho, como ele falou do sul e tal. E ele vê isso com muita alegria, né? E com muita sustentação para o país. Só que aí é onde ele voltou no outro ponto. Só que ele falou para mim, só que se você falar, por exemplo, para os meus sobrinhos, para as pessoas da minha família que são nascidas e criadas em São Paulo, eles não sabem o que é isso. Eles não dão valor a isso. Porque é aquela brincadeira que a gente faz de achar que o leite vem da caixinha. Então, ele, naquela ocasião, isso foi em 2019, foi isso. Naquela ocasião, ele falando, ele ainda falou para mim, falou, olha, eu acho que pessoas, por exemplo, como você que está fazendo isso e tal, tem que realmente divulgar isso, levar esse agronegócio... Tirar esse preconceito que o pessoal tem. Exatamente, para quebrar esse paradigma e tirar esse preconceito da pessoa que está numa cidade grande e que nunca visitou um sítio, uma fazenda e tal, para poder ver aquilo e dar valor naquilo. Porque todo dia ela depende do agronegócio. A hora que ela levanta, no café da manhã dela, no lanche, no almoço, no jantar, tudo ela depende do agronegócio. Então, por que não valorizar aquilo que ela depende? É nesse sentido. Que legal, Gê. Pô, essa história que você acabou de falar aqui pra gente realmente mostra a realidade do nosso país, né? E é muito legal você ver e falar sobre isso, porque a gente às vezes fica tão no nosso círculo social que a gente não consegue às vezes enxergar o que passa na cabeça de uma pessoa num grande centro como São Paulo, né? Então, realmente, tem muitas pessoas que vivem que nem sabem como é que funciona o agronegócio, né? Nem sabem a realidade
às vezes, de um fazendeiro que acorda 4 horas da manhã para tirar leite. Cara. Exatamente. E é uma realidade totalmente diferente, né, cara? Completamente. E é esse leite que vai chegar ali na sua casa, que vai chegar no seu whey protein na academia, entendeu? E que veio lá de um produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, que levantou exatamente como você falou, que levantou às 4 da manhã e passa por problemas, e tem problemas, e ele enfrenta, ele batalha, e todo dia ele tá lá para fazer aquilo. Ô, Geri, e hoje qual a maior dificuldade que você vê do agro no Brasil? Qual que é a dificuldade? Você fala, cara, essa... Porque a grande dificuldade hoje, cada lugar, o agro é muito grande, né? O agronegócio brasileiro Complexo é ali. muito grande, é muito complexo. Cada lugar tem a sua peculiaridade, né? Você tem o agro do sul, você tem o agro do centro-oeste, você tem o agro do norte, você tem o agro de Minas Gerais, do sudeste. Eu acho que cada lugar tem a sua dificuldade. Por exemplo, nós somos o maior produtor mundial de soja e sofremos muito com a logística da soja, de tirar a soja do centro-oeste e embarcar essa soja, por exemplo, no Porto de Santos. Por exemplo, onde eu visitei em Miritituba, no Pará, onde a soja sai do norte do Mato Grosso, região de Sinop, Alta Floresta, Sorriso, por ali, e sobe pela BR-163, que é a estrada de chão, e vai lá para o Pará, para embarcar no porto de Miritituba. Isso eu tive lá, conheci um pouco da realidade. Você chega lá, por exemplo, você tem 40, 50, 60 carretas de soja parada, atolada, porque está chovendo sem parar, não tem como as carretas sair, e a soja está lá parada, tendo que embarcar para ir dali para a China, dali para o mundo afora. Então a logística é uma dificuldade muito grande do agronegócio brasileiro. Por quê? Porque como o agro é muito grande, são longes os pontos, né? A soja, por exemplo, está no Mato Grosso para vir para o Porto de Santos. Você imagina. Tem que atravessar o país para chegar no Porto de Santos e embarcar. Isso gera muita perda. Isso gera muito prejuízo. Então, a logística é um ponto. A mão de obra hoje, eu acho que isso, se a gente generalizar, cada um, como eu te falei, tem as suas peculiaridades, mas eu acho que se a gente generalizar, a mão de obra hoje acaba sendo um fator principal, porque aonde você chegar, a pessoa vai falar: a mão de obra está difícil, não acha a qualificação, o comprometimento dessa pessoa. O comprometimento. Eu acho que mais do que a qualificação, o comprometimento. Porque é difícil isso, né? Você tem lugares em que por outras situações as pessoas não querem ir trabalhar na roça, vamos dizer assim. Tem essa visão que a roça é um lugar que a pessoa ali vai sofrer, atrasado, né? Tem essa visão de que a roça é um lugar atrasado. Exato. De que você não pode crescer, ainda existe essa visão de que você não pode crescer numa carreira dentro da roça, e não, muito pelo contrário. Então eu acho, agora é um ponto que eu acho bacana, é isso. O agro tem todas as suas peculiaridades, mas se a gente levar num geralzão da coisa, a mão de obra é um ponto principal. Por isso, então o cara acha que não pode crescer, o cara acha que não pode evoluir, ele vai ficar ali a vida inteira naquele jeito, e não é. Hoje o agronegócio é tecnificado. Hoje o cara que trabalha no agronegócio, em qualquer cadeia, ele precisa ter estudo, ele precisa estar se atualizando. As máquinas agrícolas hoje, por exemplo, são máquinas controladas, né? São máquinas com computador de bordo, são máquinas que o cara tem que estar lá, entrar nela, tem que ter uma instrução, máquinas em inglês, o cara tem que saber inglês para operar uma colheitadeira de soja, por exemplo, entendeu? O drone agrícola, que hoje está cada vez mais expandido pelo Brasil, o drone, o cara tem que ter uma qualificação para operar um drone, para poder pulverizar a lavoura, seja em qualquer área. Então é errado pensar que o cara da roça vai ser sempre aquele caipira, desatualizado, com a roupinha, exatamente, desatualizado, com a calça jeans furada, com a botina velha no pé. É muito errado. Esse estereótipo é do passado, né? Agora o cara do agro é aquele cara que, igual a gente está conversando aqui, né, gente? Tem as informações e tem as ferramentas. Com certeza. E a internet possibilitou muito disso, né? E o cara hoje, em qualquer lugar que ele tiver no agronegócio, ele está conectado. Inclusive, há um relato disso hoje, que, por exemplo, você vai fazer uma seleção aí para emprego numa fazenda, a primeira coisa que o candidato pergunta é a senha do Wi-Fi.
Entendeu? Então a primeira coisa que ele quer saber é se tem Wi-Fi na fazenda. Então o agronegócio está conectado. E aquele cara que vai para uma fazenda, ele quer saber do Wi-Fi dele, ele quer trabalhar durante o dia, mas à noite ele quer ter o seu celular, ele quer mexer no que for possível, ele quer estar conectado, porque muitas vezes as fazendas são longe, né? São áreas longe de cidades, por exemplo. Você tem por esse Brasil afora aí, área com 100, 200, 300 quilômetros longe de uma fazenda, de uma cidade. Aí você imagina um cara vai para uma fazenda dessa, no meio do nada, sem uma comunicação, né, sem uma internet, sem uma casa, por exemplo, de qualidade para ele morar, com um ar-condicionado, com uma estrutura que possa lhe oferecer aquele apego para ele dar aquele resultado. Então o cara tem que evoluir muito em relação a isso e entender que o Jeca Tatu, que é até uma figura, né, folclórica do caipira, do cara com cigarrinho atrás da orelha, o chapeuzinho de palha, esse Jeca Tatu ele não existe mais. Ele é o cara hoje do agronegócio, é o cara que está numa caminhonete, que está rodando uma área, que está conectado no celular o tempo inteiro, que para trabalhar tem que conhecer de tecnologia, seja em qual área for, como nós citamos aí, colheitadeira, como por exemplo ordenhadeira no leite, como por exemplo softwares de gestão no escritório, numa fazenda. Então o cara tem que estar antenado em tudo, com isso ele evolui. Se ele quiser, obviamente, né? Igual você falou, o comprometimento não tem como a gente, vamos dizer, ensinar, né? A pessoa tem correr atrás. Tem que correr atrás. Exatamente. Rogério, que legal, você trouxe uma visão totalmente diferente do agro. A gente tinha essa visão um pouco disturpada pela internet, ou também por falta de conhecimento, a falta de busca. E é muito legal a gente trazer isso pro pessoal, porque realmente se cria uma visão totalmente diferente, né? A gente vê que o agronegócio tá igual qualquer outra empresa num centro tecnológico, está evoluindo com a mesma velocidade, né? Muito. Então é muito legal a gente ver isso, é muito satisfatório ver que o Brasil está na frente, porque realmente a gente às vezes vê que o Brasil está para trás em vários lugares, mas no agronegócio a gente está lá, estamos correndo, né? Está sempre no pódio. Tá sempre no pódio. Segundo ou terceiro. Isso legal. aí pode o pessoal pesquisar aí nas commodities agrícolas aí, soja, milho, café, boi. Pode ver, está sempre num pódio, primeiro, segundo ou terceiro. Isso mostra que realmente o mercado está crescendo, está em ampla expansão. E Gera, fala para mim um pouquinho mais hoje da sua vida pessoal no agronegócio. Hoje você vê que o agronegócio te traz muita oportunidade no seu meio, na tua empresa. Como é que você enxerga isso dentro da tua vida? Muito, Gui, dentro disso mesmo que eu falei é o seguinte, por exemplo, vamos completar esse ano 14 anos com a empresa. Certo. Quando eu saí, eu trabalhava no setor florestal, vou contar um parágrafozinho rapidinho aqui. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no setor florestal na região norte de Minas Gerais. E estava lá, o trabalho estava rodando e tal, mas não era bem aquilo que eu queria naquele momento, porque a empresa, embora tenha me dado todo um suporte bacana, eles me colocaram muito no administrativo da atividade. E eu queria mais o campo, sabe? Eu queria estar no meio do mato. Eu queria estar conhecendo a atividade, as máquinas, o pessoal e tal. E num determinado momento a empresa me colocou muito no escritório. E naquele momento era o plano que eles tinham para mim. Certo. Um belo dia eu chamei meu gerente, falei para ele, olha, está acontecendo isso, isso e isso, você por acaso tem uma oportunidade para mim mais no campo, mais no pé no chão mesmo da atividade? Porque é isso que eu gostaria, extensão rural e tal. Olha, no momento não. A gente até pensa isso para você, mas no momento a gente precisa de você mais aqui no escritório mesmo, na gestão dos números e tal, não sei o quê. Não tem isso na atividade. Mas naquele momento eu novo, recém-formado, já queria colocar não era o que eu queria. E aí eu falei, olha, então eu acho que para mim não vai dar. Fiquei lá durante 1 ano e meio. Falei, olha, então eu agradeço. Saí pela porta da frente, sou amigo do pessoal lá, até hoje fazem 12 anos que eu saí lá, 12 nada, 14 anos, foi em 2011, quase 15 anos, quase 15 anos que eu saí de lá, e tenho amizade com o pessoal até hoje e tal, e nisso, quando eu saí de lá, eu vim embora para cá. No que eu vim para cá, comecei a mandar currículo, e conversa com um, e conversa com outro. Naquela época não tinha WhatsApp, era no telefone mesmo, era no e-mail mesmo, para mandar currículo, para tentar recolocação no mercado. E aí o meu sócio, o Maguinho, na época também estava numa outra empresa, estava saindo dela também. Um belo dia a gente se encontrou em Bozolda, ele falou, Geraldo, vamos montar um escritório para nós? Falei, cara, você tá louco? Chegou do nada ali. Do nada, recém-formado, sem experiência, essa experiência de campo mesmo, que eu queria,
que a empresa me desse naquele momento, e a gente sem essa experiência, como é que nós vamos prestar consultoria? Quem é que vai comprar o nosso serviço? E eu me lembro de uma frase direitinho dele, ele falou, se a gente não tentar, a gente não vai conseguir, não vai saber nunca se vai ter a possibilidade ou não. Mas eu, na época, queria sair. Eu brinco, e na época, né, ali... Novo não quer ficar em Pouso Alto, não. Vazar, exatamente, filho. Quando eu brincar, minha mãe fica até brava quando eu falo isso. Que quanto mais longe de Pouso Alto pra mim, era melhor. E eu estava tentando recolocação. Eu tinha uma entrevista marcada em Palmas, no Tocantins. Nossa, eu só estava lugar gravando, longe. eu estava guardando um resultado de uma entrevista que eu tinha feito em Barretos, pro interior de São Paulo. Eu tinha contato com uns amigos que moravam no Mato Grosso. Então eu estava naquela. Tava na busca ali. Na busca. E aí o Maguinho me disse o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu não quero sair daqui de Pouso Alto, eu quero criar meus filhos aqui, a minha ideia é ficar aqui. Você entra comigo. Se nesse meio tempo aparecer uma proposta para você vai embora. E que seja satisfatória, você vê que realmente é irrecusável, você vai embora, a amizade é a mesma. Falei, tá fechado. Beleza, combinado Iniciou. assim. Combinado assim. Você vê nisso aí já fazem 14 anos. A proposta não apareceu e a gente pegou firme no escritório. Por que eu estou contando essa história? Por conta exatamente da possibilidade que o agronegócio te dá. Olha para você ver, nós, recém-formados, moleque novo, na época, 30 anos, 29, 30 anos, sem experiência para uma consultoria, resolvemos apostar nessa ideia e fundamos a nossa empresa. E começamos de porta em porta mesmo, eu brinco, é de porteira em porteira. Nós criamos um folderzinho, um material explicativo do que a gente fazia. O Maguinho tinha um fusquinha na época, virava, mexia o fusquinha, largava nós na mão, porque estragava. E a gente saía na região toda aqui, que é uma região nossa muito grande, inclusive depois cabe um parênteses em relação a isso também, e é uma região muito grande, a gente saía nas fazendas por aí afora, oferecendo o nosso serviço, batendo na porteira mesmo, chegando no cara, olha, eu sou o Geraldo, eu sou o Antônio, nós somos engenheiro agrônomo, nós trabalhamos com isso, com isso, com isso, nosso telefone está aqui, se você precisar de alguma coisa, a gente está à disposição, e foi aí que a coisa começou a acontecer. Então é isso que eu estou falando da questão da oportunidade. Você imagina isso, há 14 anos atrás, a gente novo, recém-formado, sem experiência para isso, tinha tudo para dar errado. E graças a Deus deu certo. Lá se vão 14 anos, obviamente, a gente não estagnou, nós procuramos as especializações, cursos, formações extras curriculares, não só o nosso diploma, porque uma coisa que é bacana, e até deixando uma deixa aqui, para o estudante, por exemplo, o cara que está formando, né, em qualquer carreira voltada ao agronegócio, daqui uns dias eu vou dar uma palestra também em Machado e vou falar sobre isso, que o cara não pode formar atualização, né? Achando que vai botar o diploma embaixo do braço e aí agora é um abraço. Nunca mais eu vou estudar. Ele tem que se atualizar todo dia. Ô, Geri, isso que eu ia perguntar, porque tem muita gente que pode estar vendo esse podcast que às vezes é estudante no agronegócio ou que quer fazer alguma coisa nesse meio. Qual que é o maior diferencial? Exatamente o que você está falando. Qual que é o maior diferencial para essa pessoa ter um bom emprego, ter uma boa vaga, receber bem no mercado? É não parar nunca. É não parar nunca, é ser fuçado para aprender, para ser multidisciplinar, entendeu? É errado achar hoje que você vai formar em qualquer lugar que seja, em qualquer escola que for, e você vai botar o diploma embaixo do braço e amanhã você está empregado ganhando 10 mil reais por mês, ganhando 15 mil reais por mês. Não, você tem que buscar o seu salário de 10 mil, você tem que fazer por merecer o seu salário de 10, 15 mil e buscar atualizações, buscar aprender todo dia, porque nesse mundo dinâmico que a gente vive, o que a gente aprende hoje, amanhã já não vale mais, amanhã já é outra conversa. E nessa tecnologia do agronegócio, então a IA hoje está aí e vai dar muito emprego no agronegócio. As máquinas, como a gente falou aí, a questão da gestão de pessoas. Hoje lidar com pessoas é fundamental no agronegócio, porque você lida com pessoas das mais diversas, vamos dizer, formação, das mais diversas culturas, dos mais diversos históricos familiares, né, tradições, porque é muito grande esse agronegócio. Então você tem que saber lidar com pessoas. Eu brinco que a gente tem que ser um pouco de tudo. Eu sou agrônomo de formação, mas a gente tem que ter um pouquinho de psicologia, tem que ser um pouco advogado,
tem que ser, não que a gente esteja entrando na profissão do outro, exercendo profissão. Não, mas você tem que ter conhecimento, Mas, justamente. Por causa dessa multidisciplinaridade. Essa horizontalidade que a gente fala, né? Ter um conhecimento horizontal, eu acho que é muito importante, ainda mais na era da inteligência artificial, que eu vejo que o ser humano que souber ter esses conhecimentos múltiplos em diversas áreas vai se beneficiar muito com a IA. Tem que saber. E a IA vai roubar o emprego de quem tá querendo entrar no agro? Não, eu acho que não. Eu acho que a IA não vai roubar, ela vai mudar muita coisa. E aí a gente tem que se adaptar a ela para estar junto com ela. Eu acho que não tem mais a conversa, não uso mais a IA. Você tem que usar a IA. Não, eu acho que ela tem um amigo meu que trabalha muito com isso, e fala esses dias, a gente até conversou sobre isso, e eu falei isso para ele também. Eu acho que ela não vai roubar emprego de ninguém, mas ela vai selecionar quem é nessa história. Eu tenho esse ponto, exatamente. Eu acho que a IA ela vai potencializar quem é bom, então vai trazer mais ferramentas, mais produtividade, mais qualidade, mais velocidade, e para quem é ruim vai afastar do mercado. Em todas as áreas, com a IA. Isso em todas as áreas, né? Entendeu? Porque, Gui, hoje, por exemplo, como eu te falei, o agronegócio ele é muito dinâmico, ele é muito grande. Né? Hoje o cara, por exemplo, ele gere em São Paulo uma fazenda no norte do Mato Grosso, através de um programa, e a IA vai estar inserida nele. Exatamente. Então eu acho que a IA não vai roubar o emprego dele, desse mas vai fazer ele se adaptar. Aquele gerente da fazenda, aquele supervisor daquela fazenda, ele vai ter que se adaptar aquilo para usar essa ferramenta a favor do seu trabalho. Mas aí a IA vai potencializar esse cara, porque ele vai ter mais resultado, certo? Conseguindo ter uma análise mais detalhada, mais criteriosa, com mais qualidade, com mais velocidade, e pode ser que roube o emprego daquele cara que não faz muita coisa. O que não quer. O que não quer. Isso aí eu acho que não é nem a IA, isso aí o mercado. É o mercado mesmo. Legal essa visão, legal esse mercado. Eu acho que isso não é nem IA, não. Eu acho que isso aí é o mercado mesmo que seleciona. Porque a gente fala, se o cara não quiser, não tem IA no mundo que dê jeito. Entendeu? Não tem IA que dê jeito. Né? O cara tem que querer, ele tem que entrar, ele não pode querer estagnar, ele não pode achar que eu entrei aqui, agora acabou, ninguém me tira. Não é assim que funciona. Eu vejo muito isso, né? O pessoal cada vez mais se acomodando, Gê. Então, realmente é um ponto muito importante que você está trazendo aqui, pro pessoal que está vendo, que a IA, ela não vai substituir você, ela vai te potencializar, mas se você não tá no mercado, se você não tá fazendo nada, aí ela já vai te substituir uma vez. Essa aí já vai de uma vez. Esse é o meu pensamento. Eu tenho visto muito a respeito disso, tenho lido. Você atualiza um pouco de IA? Como é que tá a sua relação com a IA? Porque ainda preciso melhorar muito. Confesso que eu preciso melhorar muito, mas tenho lido, tenho buscado entender, tenho procurado. Hoje o pessoal, hoje eu estou um pouco mais aprofundado nesse mundo, né, de inteligência artificial, e o que eu vejo é que a IA vem ajudando muito a gente a tomar decisão, na tomada de decisão. Hoje a gente utiliza a IA de uma forma muito básica, no geral, que é pegar o celular e perguntar para o ChatGPT, me ajuda a fazer tal coisa. Eu acho que a IA nesse amplo, ela é apenas 1%. Eu vejo que a IA ajuda muito quando você tem um sistema integrado nela. Um exemplo aqui na empresa é que a gente tem a IA vamos dizer, com os dados do financeiro, com os dados dos clientes. Não que isso vá vazar para o mundo, não. A IA tem só apenas esse acesso a nível ali local, né? E eu pergunto para a IA, Cláudio, me ajuda aqui a ver como é que está a projeção financeira para o mês de dezembro, por exemplo. Ela já consegue ter essa previsibilidade para mim. Para o mês de março, de maio. Então ela já traz para mim toda uma visão desse mundo, porque ela tem acesso aos meus dados. Então eu vejo que a IA ajuda muito quando ela é integrada, igual você falou, no sistema. Então isso te ajuda a tomar decisões melhores, porque a IA consegue ver às vezes lacunas que você não consegue identificar, às vezes apenas olhando, e ela consegue te trazer um direcionamento. Então eu vejo que a IA não é simplesmente você usar o ChatGPT da vida e perguntar para ela, como é que eu posso tomar tal decisão, sendo que ela nem tem contexto do que está acontecendo. Você quer ver um exemplo disso, que é muito importante você está falando aí, da integração? Eu acho que a IA ela tem que ser muito integrada com o ser humano. Como assim? Porque o que acontece? Na minha visão, o agronegócio, ele é muito... Eu não sei se a palavra é dependente, mas pode ser a palavra dependente. Do olho, não é dependente, a palavra não é dependente. O agronegócio é muito necessitado do ainda do olho no olho, do tete a tete, do aperto de mão. Entendeu? Da confiança do ser humano. Exatamente, essa confiança é feita através dessa relação. E na minha opinião, IA nenhuma substitui isso. Concordo isso na minha opinião, tá? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade,
Mas eu acho que o olho no olho, tete a tete, O ser pegar na humano, mão, ser humano. o ser humano, IA nenhuma vai substituir. Então essa IA, ela pode, por exemplo, hoje você entra no celular, tem uma IA, você quer fazer uma recomendação de adubação, por exemplo, para qualquer cultura, você digita lá, em poucos segundos você vai ter tudo aquilo ali. Beleza, ok, você tem a recomendação, você sabe a dose de adubo, quanto você aplica, como é que você faz, como é que você não faz. Mas na hora que você chega no campo e que você topa com 90 milímetros de chuva, que atrapalhou tudo, e que o trator atolou, e que não tem jeito de adubar, e que a pessoa não veio para fazer o serviço, legal. Cadê a IA numa dessas? Entendeu? Então a IA não vai estar ali nessa hora que desabar o mundo de chuva e atrasar todo aquele processo naquela lavoura. E o agronegócio tem muitas janelas de produção, e aí começa já a atrasar a janela, atrasa a janela de plantio, e lá na frente vai atrasar a janela de colheita. Então legal, isso, a IA não muda isso, na minha opinião. E eu concordo. Agora, o ser humano pegar essa IA que vai dar a ele uma orientação sobre adubação, sobre a aplicação de um defensivo e aplicar isso no dia a dia no campo, esse leva muita vantagem. Mas eu ainda acho que isso, o olho no olho, o tete a tete, o aperto de mão ali no agronegócio, é inegociável, e eu acredito que a IA não vai substituir. Legal você trazer isso. Ela tem que ser parceira desse ser humano. E tipo assim, exatamente isso que eu acho que agora vai separar muito o ser humano que é humano e o ser humano que é artificial, que a gente tá falando, né? E isso que você tá falando é muito importante. Tem uma charge que eu uso muito até numa apresentação minha aqui, que fala o seguinte, é um desenho de duas pessoas conversando, aí tem um monitor de um computador assim, desenhado, e um pergunta pro outro, você tem medo da inteligência artificial? Aí o cara fala, não, eu tenho medo, na verdade, da falta de inteligência humana. Eu uso essa charge, eu acho ela muito bacana por causa disso, é o que nós estamos falando. Você não pode nunca deixar de se atualizar, de aprender, de ser multidisciplinar naquilo que você trabalha, porque o mundo hoje é muito dinâmico, né? Você precisa saber um pouco de cada coisa. Agora, se você estagnar, essa IA com certeza vem e te engole. Agora, se você acompanhar isso, você junto com a IA pode ser muito mais forte e seguir em frente. Então eu acho que não é ter medo da inteligência artificial, é usar a inteligência artificial como sua parceira a seu favor. Legal, Gi, que legal, que aula, rapaz, que aula. E é muito legal estar compartilhando com você esse conhecimento aqui do agro, porque, rapaz, Teuzão, a gente sai daqui cada dia mais inteligente, né? Com pessoa cabeceira como o Gira. Gira, vamos falar um pouquinho mais dos mundos dos negócios agora. A gente fala um pouquinho de agro, gostei pra caramba desse papo, mas agora eu quero falar do Gira empreendedor. No nato ali, porque você tem 3 empresas, eu quero entender um pouquinho mais hoje das dificuldades do Gira empreendedor, o que você tem de empresa, quais são as suas projeções a longo prazo, tudo isso a gente vai se trinchar agora nessa parte do nosso podcast. Hoje conta para mim um pouquinho mais como é que é empreender para você. Gui, empreender é difícil, porém muito gratificante. É muito gratificante quando você vê o resultado acontecendo. Legal. É a realização de sonhos. Eu acho que empreender é realizar sonhos, e empreender é uma coisa que eu acho muito bacana e que nós também, eu acho que ao longo do tempo a gente perdeu. Empreender é a arte da paciência. Legal. Porque nada acontece da noite para o dia. Tem um ditado que eu sempre uso, que é o seguinte, o sucesso do dia para a noite ele demora 30 anos para acontecer. Porque não adianta você entrar num negócio achando que amanhã você já vai começar a ter resultado positivo, que amanhã você já vai começar a ganhar dinheiro, que amanhã você já é independente. Pode acontecer? Pode, mas não é assim. A realidade não é assim. Porque existem, pelo menos nas atividades que eu lido, existem fatores extra-campo, vamos dizer assim, que influenciam na atividade. Por isso, o exercício da paciência. Tem um dado aí, se eu não me engano, e no Brasil, eu acho que 70% ou 80% das empresas fecham no primeiro ano, ou nos primeiros 5 anos de atividade, né? O dado exato eu não sei, mas tem um dado desse, talvez porque não teve a paciência de esperar o resultado acontecer. Você quer ver um exemplo que eu dou desse para você? Nós inauguramos a pousada no dia 8 de março de 2021. O que acontecia no dia 8 de março de 2021? O pico da pandemia. Comendo solto. Você imagina como que você inaugura um empreendimento que você precisa de gente viajando
numa época em que ninguém podia sair Tá de todo casa. mundo em casa. Fala, cara, tô morto, tô lascado, o que eu vou fazer? O dinheiro que eu tenho em caixa mal vai dar para cobrir as despesas, não vai ter gente para gerar receita, como é que eu faço? E nós inauguramos, a pousada estava pronta, a obra da pousada nossa começou em 2016, nós trabalhamos um ano, depois o meu pai faleceu, a gente parou um ano de obra para poder organizar a vida e mexer em inventário e dar um apoio à minha mãe e tudo e tal, depois retornamos com a obra. No dia a gente retornou com a obra, apareceu a tal da pandemia, que ninguém sabia o que era aquilo, como é que ia fazer, todo mundo achando que ia morrer, e ninguém viajava e não podia sair, e aí a gente inaugurou e a pousada estava pronta. Eu me lembro do meu irmão desesperado, falando, Geraldo, e agora, cara, o que a gente faz? Falei, Leandro, vamos abrir, cara. Se puder atender uma pessoa, na época tinha uma lei que só podia atender 50% da capacidade. Se, por exemplo, nós tínhamos 10 quartos, só podia abrir 5 quartos. Falei, cara, é melhor pingar do que secar. Então vamos abrir, porque existiam as atividades essenciais, né? E pousada era, hotelaria era uma atividade essencial, porque tinha pessoas que tinham que deslocar, né, por conta das atividades ali no período da pandemia, então a gente podia funcionar. Falei, é melhor funcionar 2 por semana do que ninguém, porque as contas não tinha pandemia não, as contas não tinha quarentena, as contas vinham tudo ali. Então você imagina a dificuldade disso, muito difícil, período complicado, medo, uma angústia de não saber o que poderia acontecer, entendeu? Mas ali, na persuasão, na resiliência, na fé de poder acreditar que aquilo iria melhorar, que aquilo ia passar e o turismo ia voltar com tudo. E aí foi exatamente o que aconteceu, porque nós tivemos uma demanda reprimida, né, em dois anos e meio aí, que todo mundo ficou recluso, depois que liberou, todo mundo queria sair. Então o turismo, isso é dado também, eu participei de um evento em São Paulo ano passado que falava sobre isso, que o turismo pós-pandemia, ele é muito forte por isso, porque todo mundo quer sair, ninguém aguentou passar por aquele período trancafiado dentro de casa. Então hoje você vê, nós temos esse ano, um ano que tem muito feriado, então a gente está aproveitando tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a arte dá paciência, você vê, a gente passou por aqueles 2 anos, 2 anos e meio de angústia ali, até que a coisa começou a fluir. E esse ano, que nós completamos 5 anos de pousada, no último dia 8 de março, da agora para frente a gente pode dizer que a coisa está fluindo, está rodando e está muito legal. Que é o quê? A paciência de esperar 5 anos para a coisa acontecer. Então eu acho que empreender é a arte da paciência. Cara, esse é um dos conhecimentos mais valiosos que eu peguei, porque é muito simples isso, né? Mas é muito difícil ao mesmo tempo de aplicar. Porque a gente vive uma era que, cara, a velocidade é tudo, né? A velocidade para se conectar, a velocidade para você fazer qualquer coisa. E a gente não tem paciência. Exatamente. Eu acho que o dinamismo que o mundo virou, que se criou no mundo, levou a gente a isso. Mas a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer dessa paciência. A gente não pode esquecer, só para voltar um pouco no agronegócio, quando você planta uma semente, você planta ela hoje, você não vai amanhã colher ela. Você tem que esperar ela germinar, você tem que esperar ela sair da terra, você tem que esperar manejar aquela semente, os cuidados que você vai ter para dali a 100, 120 dias você colher o fruto, por exemplo, de um milho, de uma soja. Não estou falando de fruticultura, mas vamos falar uma coisa mais rápida. Por exemplo, um milho, uma soja, você planta hoje, você vai colher daqui a 100, 120 dias aquela semente, aquele fruto daquilo que você plantou. Então você tem que esperar aquele tempo acontecer, trabalhar, fazer o que você tem que fazer nesse período para lá na frente você colher. E colher bem colhido e ter o resultado que você espera. Não adianta você querer plantar hoje e colher amanhã. É difícil isso. Eu acho que o mundo nosso levou a isso, né? Essa velocidade, que tudo é na velocidade, tudo é para ontem, tudo tem, o telefone toca o dia inteirinho, 24 horas por dia. Eu acho que o mundo nos levou a isso, mas quando você entra num negócio, na minha opinião, seja ele qual for, você tem que ter paciência para esperar o resultado acontecer. Que legal, Gira. Que conhecimento, que insight você me deu aqui. Realmente, dá tempo ao tempo, né? Qual que é a frase que você falou lá atrás? O sucesso do dia para a noite demora 30 anos para acontecer. 30 anos, né? Justamente.
Essa frase foi o seguinte: eu estava num evento em São Paulo e acabou o evento, teve uma experimentação de queijos e vinhos. E eu gosto de conversa, né? Conversa com o outro. Começamos a beber um vinho lá e tomar uma cerveja, comer um queijo. E eu cheguei no cara do vinho, um gaúcho lá, falei, vamos conversar com esse cara. Comecei a conversar, falei, cara, e a atividade sua? Onde você produz o vinho? Como é atividade familiar? Não é? A família ajuda, não sei o que, né? Dali dando uma meia hora de conversa, cara, ele falou, olha, eu vou falar pra você, vinho, a atividade da uva é o melhor negócio que tem para você mexer. Dá dinheiro demais. Aí eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo. Vai sair alguma coisa aí. Na hora que ele falou, eu já percebi, sabe? Falei, olha, dá dinheiro demais, cara. Eu não posso reclamar, minha família tá bem, tá tudo certo, meus filhos estão estudando. Vou dizer para você, uva, depois de 30 anos trabalhando sem parar, você começa a ganhar dinheiro e não para mais. Aí ele veio com essa frase, né? Aí ele veio com essa frase para mim, igual, sucesso do dia para a noite demora 30 anos para acontecer. Porque é muita coisa. E você pode ter caídas no meio do caminho. Sempre tem, né? Você tem recaídas, a você tem que vida não voltar. é uma linha reta. Não é uma linha reta. Você tem problemas, que, como nós falamos aqui, por exemplo, a pandemia. Quem diria que nós passaríamos uma situação daquela no mundo? Eu gerei nesses altos e baixos da vida, você já pensou, falou, cara, eu vou desistir, não vou empreender mais, não é pra mim? Já, com certeza. Não, isso aí sem dúvida. Eu acho que não tem empreendedor que nunca pensou nisso. Na hora de você deitar à noite ali, pôr a cabeça no terceiro, falar, cara, o que eu faço? Não tem que parar, não tem jeito, é melhor do que ficar devendo, é melhor que assumir um compromisso que você não pode cumprir, sem dúvida. O que passa na cabeça do empreendedor para sempre tomar esse risco? O Gui, é a fé. Eu acho que um ponto principal é a fé, e um ponto principal é querer fazer acontecer. Por exemplo, no caso da pousada. A pousada era um sonho antigo de família que a gente tinha. Antigo. De sei lá quantos anos. Meu irmão falava isso há muito tempo. A ideia nossa era até construir uma pousada na zona rural para fazer um turismo rural, para fomentar isso, entendeu? Mas aqui, quando saiu o empreendimento aqui na cidade, onde a gente construiu a pousada, o Guto, que construiu ali, sabia dessa história e me falou, Geraldo, eu tenho um lugar, vocês ainda têm a ideia de colocar a pousada em prática? Eu tenho. Ele falou, eu tenho um lugar para vocês. Eu vou mexer com loteamento, assim, assado e tal, e eu acho que o lugar fica bacana. Nós fomos lá ver. Quando a gente foi lá ver, o cara, é aqui. A vista para as montanhas, a localização, o ar, o vento gostoso que circula por ali, arejado, sabe? Falando, é aqui. Então é aí, ó, é o fazer acontecer. Falando, vamos pegar e vamos resgatar aquele sonho de 10, 20 anos atrás e vamos colocar ele em prática agora para a gente construir uma pousada. Então eu acho que dá medo, tá? Não é aquela história de se dá medo, vai com medo mesmo. Eu não acho que é assim. Eu acho o seguinte, se você tem medo, você vai com medo. Mas você se prepara para vencer esse medo. Pancada. E as pancadas que vão vir. Entendeu? Então é a arte mesmo de você ser resiliente e querer fazer acontecer. Tem um propósito ali. Se não tiver propósito, desiste. Exatamente, essa é a palavra. É o propósito. A pousada nossa, por exemplo, veio nesse propósito. Essa era a nossa ideia. Fazer o que exatamente acontece hoje lá com a gente. Era esse sonho de 10, 15 anos, 20 anos atrás. Que agora foi materializado depois de 15 anos. Exatamente. Existia, quer dizer, não nasceu do dia, nós estamos falando, sucesso do dia para a noite, era uma coisa de 15 anos atrás, sei lá, até mais, que nós colocamos em prática, que demorou 5 anos para ficar pronto. Então você vai somando aí, ó, 15 mais 5, 20. E aí vai adiante. E é isso aí, entendeu? Então você querer fazer acontecer faz você enfrentar essas dificuldades, né? Porque realmente eu sempre me pergunto, né? Por que você não desistiu? Por que as pessoas não desistem, né? Quando tá ali na correria? Porque realmente tem um propósito ali atrás. Tem um propósito, exato, a palavra é essa mesmo. É fazer e cumprir com aquele propósito. E eu vejo que a geração minha, eu sempre falo isso, tem uma falta de propósito muito grande, Gira. E acaba que fica... O celular já entretém a maior parte das pessoas. E acaba que a pessoa não tem aquela vontade, aquela ânsia de ter uma coisa melhor, exatamente, de fazer algo diferente, né? Exatamente. Eu acho que é um problema isso. O Gui, eu venho de uma geração que a gente ainda tinha muito esse propósito do ter. Né? Queria ganhar dinheiro
para comprar uma casa, para ter um carro, para fazer uma viagem. Aí não ter esse negócio, por exemplo, eu acredito que talvez a geração sua perdeu isso por conta das facilidades do mundo moderno. Por exemplo, hoje você não precisa comprar um carro. Hoje você tem um aplicativo, você perde em qualquer lugar. Perde em qualquer lugar, você aluga um carro, não precisa pagar IPVA, não precisa pagar seguro, não tem que ter medo de ladrão, se roubar não é problema seu, e você vai aonde você quiser. Entendeu? Por exemplo, eu vi muito isso das pessoas antigamente ter um sonho de ter uma casa na praia. Hoje você não precisa ter uma casa na praia, você vai gastar IPTU, vai pagar condomínio, vai ter que ter gente para arrumar, vai dar problema. Hoje você aluga uma casa, você entra no celular, confere aqui no Airbnb da vida, vê se está de acordo, aluga um carro, o carro vai e tal. Então, esse dinamismo da vida talvez fez perder isso aí que você está falando. Eu venho de uma geração que ainda teve isso. Minha geração dos anos 80 ali, a gente ainda tinha isso. Hoje não. E isso talvez pelas facilidades do mundo, né, se perderam, porque hoje é mais fácil. E muitos, você, por exemplo, é um menino diferente que destoa da curva nesse sentido, porque você é um cara que corre atrás, eu vejo bastante a sua empresa, o que você quer ter com a sua empresa, o que você quer fazer com a sua empresa, o que você quer levar para bem além de pouso alto a sua empresa. É muito legal ver isso. Você ainda está no antigo nosso ainda, embora então, uma geração bem mais nova do que a minha. E eu acho que é muito disso, Gui. Com as facilidades do mundo, talvez... amoleceu a carne. Exatamente. Amoleceu a carne e fizeram perder isso que a gente tinha antigamente. Hoje você não precisa ter uma casa na praia, você aluga. Você não precisa ter um carro, você aluga. Você não precisa ter um celular, você pode ter alugado aqui o celular. Entendeu? Você não tem mais, você só aluga aquilo. Exatamente. E pronto. Você não possui mais. Eu estava conversando isso com meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho que mora em São Paulo e ele não tem carro em São Paulo. Ele falou, tio, para que eu vou ter carro em São Paulo? Eu trabalho a 5, 10 minutos do meu local. Onde eu moro, a 5, 10 minutos do meu local de trabalho. Com essa questão de home office, eu acho que ele só vai uma vez por semana na empresa. E às vezes nem precisa ir. Foi, eu trabalho em casa. Quando eu saio para correr, para nadar, para pedalar, aí eu vou com outros meios de transporte. Para que eu vou ter carro em São Paulo? Para que eu vou gastar dinheiro com seguro, com IPVA? Para que eu corro o risco de ser assaltado, de ser roubado? Não quero ter carro. Quando ele precisa viajar, ele aluga. Quando ele está em São Paulo, ele anda de Uber, ou de metrô, ou qualquer outro transporte público, e não tem carro. Você vê, meu sobrinho já é uma geração mais nova aí, mais velho um pouco que você, mas de uma outra geração. Então, quer dizer, e está levando a vida dele. Não, mas ele não tem carro. Ele não tem carro próprio. Porque para ele não tem necessidade, entendeu? Então, talvez as facilidades do mundo moderno fizeram perder essa visão, esse pertencimento de ter as coisas. É muito melhor ser do que ter hoje em dia, é isso aí. Um ponto para refletir. As pessoas aparentam ser antes de ter, vamos dizer, exatamente. Antes era o contrário. Você tinha que ter para ser. Agora é ser para ter. Exatamente. Eu quero ser rico. Vou começar a postar foto com Ferrari para ver se eu vou ter uma Ferrari aqui. Tem que visualizar, né? Ô, Gera, fala para mim um pouquinho mais hoje. Quais são as suas ambições aqui agora, né? Como empreendedor, tenho certeza que você tem aí ambições de projetos novos. O que você pretende fazer aí? Conta pra gente. O Gui, a cabeça não para, cara. Isso eu acho que é bacana do empreendedor também. A cabeça está sempre matutando ali. Matutando. E realmente nós falamos, para não estagnar. Né? Porque se você estagnar também, vem outro e passa por cima. O mercado é soberano. É dinâmico, exato. O mercado é soberano em todos os mercados que você mexe, o mercado é soberano. E se você cochilar, aonde vem, te engole mesmo. Então, hoje, a grande missão minha nos negócios aí, com a pousada, por exemplo, é a gente procurar evoluir cada vez mais com a pousada, crescer com a pousada. A gente tem um projeto em mente aí, que a gente está com uma ideia e ainda engatinhando nisso também, entendeu? Fazer com que a nossa pousada se torne referência nessa regional, prestação de serviço aqui para Pouso Alto e, por que não, na região, contribuindo com isso, com o aumento do turismo de Pouso Alto.
né, no turismo rural, no turismo histórico, né, a gente está numa região de um turismo histórico, a Estrada Real, né, coisas do tempo do Império Brasileiro que nós temos aqui, turismo religioso que nós temos aqui também. Então a gente poder contribuir com essa evolução e, consequentemente, contribuir com a cidade. Porque o turismo, é uma coisa que eu aprendi também, é o seguinte: turismo é dinheiro vivo. Turismo não tem fiado. Ninguém vai fazer turismo fiado. Exatamente. No máximo o cara passa um cartão de crédito, depois ele se vira para pagar. Mas paga. Fiado não tem. Então, se não tem fiado, tudo gira com o dinheiro do turismo. Isso é uma coisa que eu aprendi também quando nós tivemos uma consultoria do Sebrae, na época da inauguração da pousada. E o menino me falou isso. Falou: Geraldo, olha, o dinheiro do turismo, o cara vem na sua pousada, ele vai almoçar num restaurante da cidade, ele vai abastecer num posto de gasolina da cidade, se acontecer alguma coisa, ele vai numa farmácia da sua cidade, se o carro dele quebrar, ele vai chamar um mecânico da sua cidade. Ou seja, olha tanto de coisa que gira através do turismo. É uma cadeia fortíssima que potencializa uma economia muito, muito mesmo. Então, hoje, a grande visão nossa é poder expandir a pousada para contribuir com o turismo e a economia de Pouso Alto. Caramba, isso que legal, a nível, né, da pousada. No escritório, a nossa evolução também é sempre constante, de buscar sempre atualizar, né, com a tecnologia que hoje entra. Por exemplo, drone é uma ideia que a gente tem. Por exemplo, o que a IA pode contribuir para o nosso trabalho de consultoria, de topografia, de regularização fundiária, certo? Então, a gente aprender isso, buscar conhecimento nessa área, né, cursos, que seja outra faculdade, por exemplo, qualquer outro tipo de curso, para que possa sempre atender melhor. E na pecuária de corte, intensificação da pecuária, para você poder ter um giro maior da atividade, consequentemente, uma rentabilidade melhor, entendeu? Propriedade, no caso, pequena. Se é pequena, tem que ter um giro maior para poder render, senão fica difícil. E aí a intensificação da pecuária passa por quê? Aquisição de tecnologia. Na aquisição de tecnologia, quando eu falo tecnologia, é uma coisa que às vezes assusta também, que você fala tecnologia, acha que é só grandes coisas, grandes máquinas, grandes estruturas. Não é. É a tecnologia que se adapta ao meu tamanho, à minha atividade. Então é buscar também trazer essa tecnologia parceira para mim, para eu crescer também na pecuária de corte, fazendo ali hoje a minha meta que eu tenho de venda de bois, entendeu? Por ano, é uma meta que eu tenho de 3 a 4 vendas por ano de boiada, entendeu? O que eu preciso fazer para eu atingir essa meta? Então o objetivo é poder trabalhar nisso, para crescer nessas atividades. E tendo sempre, né, eu acho interessante falar, quando no meu caso eu mexo aí com 3, 4 coisas, que se um falhar, você tem mais 2 ali para que aguenta sustentar até que o outro melhore. Melhorar o outro, e é sempre assim, tudo é meio sazonal, né? O turismo é sazonal, a pecuária de corte passa pelo seu ciclo de alta, seu ciclo de baixa, e a topografia, o escritório, a consultoria ali, né? Também, entendeu? Então, como a gente vive nessa sazonalidade, é interessante a gente ter um pouquinho de cada coisa, porque é o que eu disse, né? As contas não param. Então a gente tem que girar para poder ter uma rendinha ali para viver com certeza bem, com a família, né? Ter os lazeres da gente aí e pagar as contas. Essa é a ideia. Que legal, que legal. Conhecimento. Matheusão, hoje a live aqui tá diferenciada, Gira. Ó, obrigado. Mentira, a gente tem bastante para contar, viu? Você vai ficar aqui, vai ficar até meia-noite aqui só de conteúdo de qualidade. E Gira, a gente já está chegando aqui no final. Se quiser também trazer depois mais pontos, a gente continua a conversa. Mas eu quero que você passa o pessoal que está vendo essa live aqui, qual é a dica que você daria para o seu eu dos 5 anos atrás, para o Gira de 5, se quiser voltar um pouco mais no tempo, 10 anos atrás, qual que seria o ensinamento que você daria para essa pessoa? Ô Gui, se o Geraldo, vamos dizer, eu me formei há 17 anos, né? Então vamos falar do Geraldo de 17 anos atrás. Primeira coisa é o seguinte: se o Geraldo de 17 anos atrás tivesse me vendo hoje, você tá louco. Não era nada disso que você queria pra sua vida. O que você tá fazendo aí? O Geraldo de 17 anos atrás diria isso.
porque realmente não era isso que eu queria. Sério? Eu não tinha pretensão de voltar para Poço Alto, né? A minha ideia, como eu falei antes aí, era sair daqui, era ganhar o mundo, era ter independência, né? Daquela, e tem isso mesmo, independência de pai e mãe, sair da barra da saia de pai e mãe, ganhar o mundo e ter um dinheirinho próprio para mexer, para investir e tal. Então, o Geraldo, 17 anos atrás, falaria isso, cara, você é louco, né? Nada disso você diria. O que você tá fazendo aí? Mas, em compensação, o Geraldo de hoje falaria pro Geraldo lá de trás disso também. Fala, cara, você acreditou, você batalhou, você venceu os desafios ao longo desses 17 anos e com isso você está vencendo. E com isso você está conseguindo ser aquele Geraldo que eu sonhei de ser em outro lugar, mas estou sendo aqui em Poço Alto. Melhor ainda, perto da família. Melhor ainda, exatamente, entendeu, Li? Então é exatamente isso. O Geraldo que eu sonhava ser em outro lugar, eu estou conseguindo ser aqui na minha cidade, perto da minha família, perto dos meus amigos, na nossa cidade que a gente viu crescer, a gente nasceu e cresceu, e que é muito bom, e que é muito gratificante, muitas vezes, do que morar numa cidade longe, que não ia conhecer ninguém, ia ter que montar uma estrutura de vida, começando do zero ali, claro, o tempo passaria, você vai se ajeitando, né? Mas teria que ser isso, e eu consegui fazer isso dentro da minha cidade, exercendo a minha profissão. E por que você não saiu de Poço Alto, depois que você fez a parceria com o Magui? Porque as coisas se assentaram, Gui. Porque as coisas começaram a acontecer. Porque o que fez você mudar de opinião? Cara, não vou sair de Poço Alto. As coisas acontecendo, entendeu? E eu comecei a ver você tinha esse preconceito Geraldo, que o Poço Alto não ia acontecer nada. O meu medo era esse. Eu achar, por exemplo, como é que eu vou exercer? Vou citar só um outro parênteses rapidinho aqui. Quando a gente começou na consultoria, eu falava que eu era agrônomo, me apresentava como agrônomo, né, para poder prestar um serviço. A pessoa falava assim para mim: o que o agrônomo faz? Eu falava, cara, como é que eu vou prestar um serviço e a pessoa não sabe o que eu faço? E isso, pessoas nascidas e criadas na roça. Eu falava, cara, como é que eu não vou conseguir trabalhar aqui? Como é que eu vou exercer uma profissão, a pessoa não sabe o que eu faço? E ao longo desses 14 anos, essas pessoas passaram a saber o que o agrônomo faz, passaram a precisar do meu trabalho como agrônomo e me fizeram trabalhar na área, na minha formação profissional. Então eu não saí daqui porque eu comecei a ver que aqui eu conseguiria fazer o que eu queria fazer fora daqui. E ainda melhor morando em casa, né? Morando ao lado da família, morando na nossa cidade pequena, que tem os seus poréns, mas é uma cidade boa, uma cidade tranquila. Então, quando eu comecei a ver que eu conseguia ser o engenheiro agrônomo que eu queria aqui em Poço Alto, eu falei, não tem por que sair, a não ser que apareça uma oportunidade, né? uma proposta indecente, daquelas tipo jogador de futebol, quando acerta um contrato, daquelas que você resolve a situação da sua quinta geração. Se isso aparecesse na época, eu poderia ir embora. Como isso não apareceu, mas apareceu de uma outra forma, exercendo a minha profissão, ganhando meu dinheirinho, tendo os meus investimentos, depois entrou a pousada nesse meio tempo aí, que é um investimento de família, e a coisa começou a acontecer. Eu falei, cara, nem posso ir embora mais daqui, nem tem por que ir embora mais daqui. Então foi por isso, eu não saí porque o que eu queria ser, eu estava sendo aqui, então não precisava mais ir embora daqui. Foi isso que aconteceu. Deu até uma rima aí. Hoje eu senti falta de você anotar aqui, fazer a sua... Como chama aquilo que você faz no final do podcast? Fazer um resumo do podcast. Rapaz, aquele resumo lá só tá disponível no podcast Conversa Fiagro. Então, se você quiser ver, tem que estar lá, né, Gui? Chega lá, galera. Se vocês quiserem ver, gravado aqui, uma excelência do trabalho da Socialize. Tamo junto, Vieira. Então, o seu eu do futuro, o seu eu do passado estaria ali assustado e... Assustado. Mas, porém, feliz. Assustado, porque não era nada disso que eu queria. E qual foi o maior insight, o maior ensinamento que você passaria para ele? Acredite em você. Sofri muitos não, sabe? Eu tive uns nãos doloridos na vida, cara. Tive nãos no mercado de trabalho, sabe? Alguns nãos que não vou mentir e não machucou muito. Mas eu acreditei que aqueles nãos não serviriam para mim. Eu ia buscar o sim.
Então, o Geraldo de hoje falaria pro Geraldo lá de trás, cara, acredita, segue no que você quer, com honestidade, entendeu? Com sinceridade nas suas coisas, com personalidade, né? Aquilo que a gente estava falando, olho no olho, tete a tete, sendo você mesmo, e segue nesse caminho que vai dar certo. Então, a palavra acreditar, eu acho que era o principal, porque eu tive medo. Quando os nãos que eu recebi, eu não acreditava em mim, porque cada não daquele que me machucou, cada porta que fechou, me fazia não acreditar em mim. Eu falava, cara, pô, por que isso? Isso aqui eu tô errado, pô, né? Pois é, exatamente. O que eu tô errado? O que eu fiz de errado? Né? Uma vez eu fiz uma entrevista aqui para uma grande multinacional, nós éramos em 12 pessoas na sala. Um cara, isso foi na faculdade isso aí, um cara dos 12 era eu e mais 11. Um dos 11 era um cara, eu tinha tido uma tretazinha com ele e tal, a gente não era inimigo, mas também não era amigo. Não era amigo, certo? Então esse cara, beleza, ele estava ali, ele era meu concorrente. Os outros 10 eram amigos meus mesmo, da minha turma de faculdade. E no final, eram para contratar 2 agrônomos da Universidade Federal de Viçosa, tá? E era onde eu estava, onde eu me formei, e já iria sair 2 dali daquele dia empregados, tá? E teve toda uma dinâmica de grupo, apresentação pessoal, o cara propôs umas questões lá para a gente resolver e tal, não sei o que. Depois foi o dia inteiro de atividades para entrevista dessa empresa, que é uma multinacional do ramo de adubos. Uhum. E aí, quando a gente saiu, nós éramos em 12, saiu eu mais os outros 10, quando acabou a dinâmica, em torno às 5 horas da tarde, sentamos num boteco para beber uma, depois da atividade lá. E todos os 10, sem sacanagem, falaram para mim, falaram, Gera, você é um que tem que ser contratado. Pelo que se apresentou durante o dia, não sei o que e tal, você vê, eles eram concorrentes meus ali naquela situação. E já reconheci ali. Mas antes disso, eram todos meus amigos, a gente não era concorrente, a gente era amigos ali, buscando uma vaga. E beleza, passado um tempo, saiu o resultado, eu não fui aprovado. E aí era isso, cara, ficava perguntando, mas por quê? Se até o pessoal que estava ali concorrendo a uma vaga por mim, falou e tal, e eu acreditei que eu fiz um negócio legal, onde que eu errei, né? Me apresentei, tudo e tal. Pô, por que esse não? Aí nessa empresa, por exemplo, eu liguei, eles tinham um telefone na época, nem o WhatsApp existia, era no telefone mesmo. Eu liguei no RH dessa empresa, me identifiquei, falei do processo seletivo e tal, e perguntei para eles, por quê? Você pode me dar um feedback? Até para eu melhorar, né? Até para eu aprender para as futuras entrevistas que eu vou fazer aí. A moça me disse, não, a gente não pode revelar resultado e tal. Eu falei, não, eu estou perguntando de mim, eu não estou perguntando dos outros. Quero que, se possível, você puder falar de mim, onde eu errei, né? O que não foi legal, não agradou vocês. Até porque eu não posso falar. Eu falei, não, então tudo bem, muito obrigado e tal. Mas olha para você ver, era um não e me desacreditou. Que me doeu muito e que me desacreditou. E aí, isso durante um bom tempo machucava muito. Aí quando eu vim para Pouso Alto e comecei a fazer o que eu estou fazendo, e comecei a ver que dava certo, que poderia acontecer, que o Geraldo Agrônomo lá de trás estava sendo o Geraldo Agrônomo aqui, falei, então não vou mexer com isso mais não, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou caçar de entrevista em lugar nenhum não, e vou ser eu aqui em Pouso Alto. E aí aconteceu. Então eu acho que a palavra pro Geraldo lá atrás, cara, acredita, vai dar certo. Aí entra a história até da paciência, que é do empreendedorismo. Exatamente. Ter paciência para isso acontecer. Paciência, e também entra a história de você ter um objetivo, né? Ter o seu fundamento para correr atrás. De ser eu sempre vi nas minhas orações, cara, até hoje, todos os dias eu falo muito isso. Eu falo, olha, eu quero que Deus me abençoe para ser eu no exercício da minha profissão. Foi para isso que eu estudei, foi para isso que eu saí daqui, foi para isso que eu ralei durante 5 anos e meio numa universidade, morando numa cidade longe daqui, morando, né, tendo que aprender a conviver com gente de tudo quanto é canto e tal, e crescendo com isso. Então, isso que eu queria para a minha vida. Então, eu peço a Deus para me iluminar e que eu exerça a minha profissão da melhor maneira possível. E acontece isso, graças a Deus. Que legal. Que conhecimento, que live, que podcast, minha gente. Gera, obrigado, cara. Novamente, você está compartilhando aqui com a gente um pouquinho mais da sua vida. Que legal.
Eu sempre vi você aqui do meu lado fazendo as perguntas, mas hoje como entrevistado, realmente que conhecimento. Hoje o negócio é mais fácil daí desse lado, muito mais fácil, rapaz. É mais fácil daí que aqui o negócio tá perto aqui. Que legal, cara. Obrigado. Você tem alguma mensagem pra passar pro pessoal que tá vendo Cara, aqui em primeiro agora? lugar, eu tenho que agradecer. Agradecer você, o Matheus, toda a equipe Socialize. Eu que sou cliente de vocês aqui e acho muito bacana ver a evolução de vocês aqui. E hoje estar desse outro lado, podendo participar desse podcast, é muito gratificante. Quero agradecer você pelo convite, toda a equipe, por toda essa produção maravilhosa que vocês fazem. Sucesso, vida longa mesmo. Obrigado. Com certeza. E em relação à mensagem, eu acho que é o que a gente falou aqui. A pessoa que quiser ser você na sua melhor forma, buscar sempre ter essa força de vontade, ter a fé para te guiar. Quando eu falo de fé, eu não falo de religião, né? E muitas vezes a gente respeita a religião, né, de cada um. Eu falo de fé como energia positiva, como aquilo que te toca para frente, como aquilo que te faz ir ao longe. Então, ter fé, ter força de vontade e principalmente acreditar em você. Eu acho que se a gente não acreditar na gente, é o primeiro passo para ser fracassado. Porque muitos não vão acreditar. E se você mesmo não acreditar, é aí que a coisa ganha força. E é aí que te joga para baixo. Então é acreditar em você para vencer todos esses desafios, inclusive os incrédulos que vão te puxar para baixo. Eu acho que é um ponto fundamental. E principalmente querer. Você tem que querer muito o que vai acontecer. Eu sempre falo também, deixo isso nas minhas palestras, onde a gente bate papo aí. 3 coisas que eu falo sempre para você empreender, para você acontecer. Primeiro, é saber que do dia para a noite não vai acontecer. Segundo, é você ter que querer. E terceiro, é saber que não vai ser só flor e vai aparecer. Vai aparecer muito espinho e você tem que estar preparado para quebrar esses espinhos e seguir em frente. É essa a mensagem. Rapaz, ficamos com esse podcast, com a mensagem que o Gera trouxe aqui. Obrigado novamente, Gera, pela presença, por esse conteúdo de valor aqui que a gente está comunicando com vocês. E, Gera, a gente sempre tem aqui no final do podcast um convidado para você recomendar alguém para a gente trazer aqui dentro. Então, depois você vai passar para mim alguns contatos que a gente pode trazer aqui. Se tiver alguém de cabeça ali, já pode fazer um convidado até ao vivo aqui. Deixa comigo. O Gui, convidado ao vivo, que já me veio de bate pronto, o Lucão Siqueira. Tá ali um cara que você pode trazer aqui. Vamos trazer ele aqui. Parceiros seus também já. Sim. Ele até falou que tá pra vir por aí. A agenda também corrida. Mas é um cara que certamente também vai vir aqui dar um conteúdo maravilhoso. Foi desafiado ao vivo aí. Gera, mas obrigado. Tem mais gente, a gente coloca assim. Depois você me manda para mim nos contatos aí que a gente vai trazer aqui. Deixa comigo. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.